Dentro do nosso atual contexto cultural, nós vivemos com uma realidade que é muito complexa. E qual é esta realidade complexa? Nós queremos, ou melhor, a cultura diz que o mundo ele deve ser sempre modificado. E aquilo que nós pensamos é que deve ser o real. E isto aqui é um grande problema. E por quê? Porque não sou eu quem crio a realidade. A realidade ela me é dada. E à medida que eu a compreendo, tanto mais eu consigo estar em relação com ela e acolhê-la como dom, não querendo transformá-la. De fato, tem uma música da Legião Urbana, que é Eu Era um Lobisomem Juvenil, em que Renato Russo canta, né? Se o mundo é parecido com o que vejo, então eu prefiro acreditar no mundo do meu jeito. Mas isto aqui é um problema muito grave, porque não temos como criar um mundo segundo o nosso jeito. O nosso intelecto, a nossa mente, ela acolhe o mundo como é. Então, se eu olho para esta vela aqui, esta vela me diz quem ela é. Eu não posso dizer à vela o que ela deve ser. E é muito interessante que este modo de pensar que está presente em toda a sociedade, nas diversas situações, esse modo de pensar que com a minha mente a realidade tem que ser do jeito que eu penso, nós nos perdemos e na nossa espiritualidade, nós também corremos o grande risco de entrar nesta onda. E aí nós vamos querer que Jesus Cristo seja como nós pensamos. Nós vamos querer que a igreja seja do modo que nós imaginamos. Nós vamos querer que as coisas da espiritualidade funcionem segundo a nossa mente. E aí nós vamos ter a dificuldade de acolher Jesus Cristo como Ele é verdadeiramente, ou nós vamos procurar Cristo por outras intuições, não seria a palavra correta, não? Por outros objetivos, vamos procurar Jesus por outros interesses. E é o que acontece no Evangelho de hoje. O primeiro contexto qual que é o contexto desse Evangelho? No Evangelho precedente, Jesus Cristo multiplica os pães. O povo vê curas. O povo observa que Cristo é uma pessoa diferente e, portanto, passam a seguir Jesus. Mas aconteceu alguma coisa. Porque o início do Evangelho vai nos dizer que muitos que escutaram a palavra de Jesus disseram: esta palavra é dura, quem poderá escutá-la? Ora, de fato, o Evangelho é exigente. E Jesus não nos trata como criancinhas. Porque aquilo que Ele nos propõe para que nós possamos alcançar aquilo ao que somos destinados, portanto, a nossa santidade, mas também no hoje da nossa vida, sermos aquilo que nós somos chamados a ser, discípulos de Cristo e viver com eles. Como muitas vezes o Evangelho se apresenta, ou as palavras de Cristo se apresentam para nós e podem parecer duras, então nós temos dificuldades de acolhê-la. Por quê? Porque talvez nós procuramos Jesus por outros interesses, não por aquilo que Jesus Cristo é. E aí nós temos a tendência de nos desviar daquilo que o Senhor nos propõe. E de fato, o Evangelho, porque é exigente, nós não acolhemos somente os benefícios que ele nos traz. Nós acolhemos do Evangelho a sua totalidade e, inclusive, aquilo que pode ser um pouco desconfortável. E basta parar 2 minutinhos para pensar. Jesus Cristo não nos diz que temos que amar os nossos inimigos? É duro, né? Não é uma coisa simples. Jesus Cristo não diz que nós temos que abençoar quem nos persegue? Basta lá na empresa uma coisinha, a gente já fica nervoso, sai criticando todo mundo. Exigente o Evangelho. Jesus Cristo não vai dizer que nós temos que ajudar aqueles que passam fome, aqueles que são pobres. Jesus Cristo vai dizer uma série de coisas. E que
para nós, no primeiro momento, é muito duro. E é duro mesmo. Mas só que nós vamos perceber que não são as palavras de Cristo que são duras. Antes de falar sobre as palavras de Cristo que são duras. E qualquer coisa. Quando Cristo fala determinadas realidades, a nossa tendência é deixá-lo. Por quê? Porque nós queremos criar um Cristo segundo o nosso modo de pensar. E não reconhecer Cristo como Ele é, por aquilo que Ele é. É aqui que está o segredo. Nós acolhemos Cristo na sua totalidade, como Ele verdadeiramente é, não segundo nós imaginamos Ele. E isso aqui muda tudo, completamente tudo. Agora, de fato, as palavras de Jesus podem parecer duras. E por quê? Porque no fundo, a dureza provém do nosso coração. E quantas vezes o Senhor reprovou os fariseus pela dureza do coração? O que é algo duro? É algo que não permite penetrar absolutamente nada. Se nós jogarmos uma bolinha aqui neste chão agora, essa bola vai quicar porque o chão é duro. Mas se o chão fosse um pouco mais mole e jogássemos a bola ficaria ali. A palavra de Jesus, quando ela te alcança, quando ela toca em você, ela é repelida ou o seu coração é capaz de acolher, mesmo que essa palavra seja dura? Esta é uma pergunta bastante séria, porque em geral, lá nos recônditos do nosso coração, existe muita dureza. Mas a profecia de Ezequiel 36 vai dizer que no lugar do coração de pedra, o Senhor colocará um novo coração de carne. Portanto, se permitirmos que a palavra de Cristo penetre o nosso coração e faça morada, o nosso coração passa por uma metamorfose. Deixa de ser um coração de pedra e passa a ser um coração de carne. E, portanto, as palavras de Jesus, elas serão palavras que transformarão a nossa vida e não parecerão duras. E aqui nós podemos usar uma imagem, não? Ou seja, não é o momento da imagem agora. A imagem está mais para frente. Porque fazer homilia de memória é um pouco complexo. Mas, em todo caso, as palavras de Jesus, elas vão transformando e transformam o nosso coração. E isto é a alegria do Evangelho. Isto é aquilo que nós, enquanto cristãos, somos chamados a demonstrar a este mundo. Que nós temos o coração transformado e que o nosso modo de proceder é um modo que acolhe a realidade, que sabe como a realidade é, mas que acolhe Jesus Cristo como Ele é. Nós não inventamos Jesus Cristo. Jesus Cristo se dá a nós e se dá completamente. Quando o coração é duro, então as pessoas começam a se dispersar, começam a deixar de lado. E, de fato, é o que nós vemos hoje em dia. As pessoas não querem mais saber de religião, não querem mais saber do cristianismo, pensam que aquilo que nós, ou que Jesus fala, são coisas antiquadas e ultrapassadas, e não é verdade. Só que o mundo, ao mesmo tempo, não consegue dar algo novo. Basta pensar nas Olimpíadas. A abertura das Olimpíadas, aí eu dou risada porque tem duas coisas legais, né? Os católicos que ficam, né? Uma coisa, desculpa, o modo, os católicos histéricos aí, e o povo de lá que estão achando que estão fazendo a coisa mais legal do mundo, né? Eu ri daquilo. E por que ri daquilo? Porque eles ganham mundos, rios de dinheiro e não conseguem dar uma proposta nova. O modo deles darem uma proposta é fazendo chacota daquilo que é tradição. É gente pobre. É gente que não tem criatividade. Portanto, o mundo, ele anda perdido, mas ele reconhece de alguma forma que Cristo tem algo para dizer. E por isso eles tentam atacar e destruir com aquilo que o Senhor nos fala. E é aquilo que nós encontramos aí no nosso dia a dia, nas situações. Nós cristãos, com muito bom humor, com muita alegria, nós levamos a beleza do Evangelho, a graça de Cristo, nesse mundo perdido. E se fizermos isso de maneira positiva, pode ter certeza que as pessoas não resistirão às palavras de Jesus. Mas tem algo no Evangelho de hoje, que esses que foram embora, dizendo que as palavras de Jesus eram duras, provocou de Cristo uma frase muito forte, porque vai nos dizer: muitos dos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. E isso pode acontecer comigo e com você. E provavelmente na nossa vida já tem acontecido. E Jesus então disse aos 12: vós também vos quereis ir embora?
Essa frase de Jesus é muito forte. E não é uma frase snob ou uma frase de sentimento, não. Jesus Cristo desafia a liberdade dos discípulos. É quase que levá-los à reflexão: por que vocês estão me seguindo? Vós quereis vos ir embora também? Nós seguimos Cristo, e para seguir Cristo se exige de nós a liberdade total. Cristo não quer escravos com Ele, mas sim pessoas que o seguem por quem Ele é. Aqueles estavam seguindo por um pedaço de pão, por uma cura, por algo, e que pode acontecer conosco também, por interesses secundários e não primário. Qual que é o interesse primário? Cristo. Eu sei quem Cristo é. E aí nós vamos perceber isso na resposta de Pedro. Porque Pedro vai dizer: a quem iremos, Senhor? Que é o que acontece com o mundo atual. A quem o mundo vai? O mundo está completamente perdido. A quem iremos, Senhor? Nós cristãos temos a resposta. E será que atuamos esta resposta primeiramente na nossa vida e depois somos testemunhas dessa resposta às pessoas que estão procurando o Senhor? Ou simplesmente a quem iremos, Senhor, e fingimos que nada acontece, ou pegamos o cristianismo somente naquilo que nos interessa? Se fizermos isso, a possibilidade de daqui a algum tempo deixarmos Cristo, ela será imensa. Nós seguimos Cristo, ainda que as palavras dele possam nos parecer duras. E seguimos ele porque aí vai terminar Pedro com a resposta: nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Portanto, nós seguimos Cristo porque reconhecemos que Cristo é Deus. E disse nas homilias dessa semana, porque li um texto muito bonito do Mauro Giuseppe Lepori, em que ele vai nos dizer que a nossa alegria é Jesus. E a nossa tristeza deveria ser aquela de não ter Jesus. Por que ficamos tristes? Pelas mesquinharias, pelos nossos egoísmos, pelas nossas coisas. E às vezes nós estamos sem Jesus por causa do pecado e não ficamos tristes. Isso é muito estranho. É muito estranho, porque a alegria do cristão é Cristo. Porque reconhece Cristo quem Ele é. E não deixa Ele de lado, ainda que a palavra do Senhor possa parecer dura. O que nós fazemos como cristãos? Uma aposta. E a palavra correta é essa, é aposta. Nós apostamos que a palavra de Cristo é uma palavra transformadora. Apostamos que a palavra de Cristo transforma profundamente a nossa vida. Não é uma ilusão, não é uma fantasia. É uma palavra verdadeiramente transformadora. E alguns poderão objetar: padre, mas quando eu resolvi seguir Cristo, que é a máxima que nós temos na nossa cultura, não? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Que todo mundo mais ou menos já viveu isso por experiência, não? Quando a gente começa a seguir Cristo, parece que tudo dá errado. Parece que as coisas não funcionam. Mas é natural que isso aconteça. E por quê? Porque imagina só, quando você vai pintar a sua casa. Para você pintar a sua casa, você tem que bagunçar ela. Para deixar ela em ordem. Então você vai tirar as coisas, vai tirar o sofá daqui, vai tirar o armário de lá, vai lixar não sei o quê, vai ficar tudo empoeirado, vai ficar tudo aparentemente desordenado. Aparentemente não, desordenado de verdade. Só aí, você vai pintar direitinho, né? E depois vai colocar tudo no lugar e vai parecer novo. A palavra de Cristo, quando penetra no nosso coração, ela reordena nosso coração. E parece primeiramente uma bagunça, e não é. É na verdade colocar em ordem a nossa vida. É isso que faz Jesus conosco. É isso que faz Jesus. E por isso, o nosso modo de caminhar com Cristo é este modo profundo em que nós apostamos na palavra de Cristo e renovamos sempre a nossa fé, dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Santo de Deus. E sabemos quem é Jesus e queremos viver nesta relação com Ele. E nós vamos entender a segunda leitura de Efésios hoje, que vai falar sobre a relação matrimonial. Que homem e mulher devem viver uma grande comunhão, que a mulher ser submissa ao marido, mas a exigência maior não é para a mulher, é para o homem. Homem, amai as suas esposas como Cristo amou a igreja, entregando-se completamente a ela, tornando-a santa e imaculada. Ou seja, homens, dê a vida pelas suas esposas. É isso que a leitura de hoje diz. Alguém pode objetar, mas aqui não vamos entrar nesse caso. Mas a questão é, à medida que nós nos entregamos a Cristo, vamos perceber que Cristo cuida de nós. Que Cristo
se entrega para a igreja e quer nos santos e nos quer imaculados. E à medida que ouvimos esta palavra, à medida que caminhamos com Cristo, tanto mais santos, tanto mais imaculados nós seremos. Tanto mais descobriremos a nossa verdadeira identidade que está no Senhor. E este é o passo. Termino a homilia com uma imagem que é a imagem sobre a origem da palavra pecado. Como vocês sabem bem, eu não gosto muito de ficar falando de pecado, não. E por quê? Porque o pecado é muito chato. Eu gosto de falar da graça de Deus, de Cristo, de modo positivo, que vale a pena. Isso é atraente. O pecado não vale dar muito ibope, o pecado não. Mas a origem da palavra pecado pode nos ensinar muitas coisas. Da onde provém a palavra pecado? Ela vem de uma palavra grega. Pecado aqui é a tradução do latim de uma palavra grega. E o contexto desta palavra nasce dos arqueiros. Então, os antigos arqueiros, eles tinham o alvo, tinha o arco e a flecha, eles tinham que mirar então no alvo e lançar a flecha. Acontecia que a flecha se desviava, a flecha ou tinha muita força, ou pouca força, ou batia um vento, ou o camarada não conseguia mirar de modo correto, ou a flecha não estava muito bem. O alvo é Cristo. Quando ele não conseguia acertar o alvo, isso se dava o nome de pecado. E aí nós temos que pensar na nossa vida. Porque nós queremos caminhar com Cristo. Mas será que estamos observando qual que é o alvo? E o que é que nos desvia deste alvo, que é o Senhor? O que é que nos desvia da possibilidade de para onde iremos, Senhor? Nós iremos para Ti. O que é que nos desvia? Quais são as situações que nos deixam... Porque aqui nós temos que ser sinceros conosco. Nós queremos isso. Todo mundo quer viver com Cristo. E não é uma questão de romantismo, de sentimentalismo, não. Nós queremos, está no profundo do nosso coração isso. Temos que assumir isso. Só que assumir isso exige de nós uma certa responsabilidade. Jogar a nossa liberdade inteira na mão do Senhor. Porque o Senhor nos quer livres. Nós só podemos seguir Cristo por uma decisão pessoal, porque Cristo não é tirano. Ora, será que estamos acertando o alvo? O que está impedindo da gente chegar até ali? E aí é onde entra o nosso exame de consciência. E é onde nós vamos pensar com muita profundidade sobre quais são os ventos, as dificuldades que não nos permitem tocar o alvo. Isto é a origem da palavra pecado, que hoje a gente usa pecado de modo completamente nada a ver, mas em todo caso, pensar isso nos ajudaria a saber se nós temos clareza na resposta de Pedro: a quem iremos, Senhor? Senhor, qual é o nosso alvo? Qual é o alvo da tua vida? Qual é o alvo da minha vida? Quais são os passos que nós damos? Para onde nós estamos indo? Se assumirmos que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, que Jesus é o Santo de Deus, certamente nós não vamos errar na nossa condução. Vamos olhar para Cristo e vamos até Ele. E não vamos deixar nos espantar porque as palavras dele possam parecer duras ou difíceis de atuar. Jesus Cristo não nos dá absolutamente nada que seja impossível de cumprir. Tudo que Ele nos pede nós somos capazes de cumprir, ou Ele não seria Deus. E a exigência que Ele faz de liberdade para mim e para você é algo que exige a nossa responsabilidade. Basta que nós queiramos e decidamos com força seguir o Senhor. Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja. Amém.